paz, Senhor, irmãos. Vamos continuar louvando o nome do Senhor nesse momento. Que coisa maravilhosa, que momento especial, momento de louvor, momento de adoração a Deus. Eu tenho certeza que você no seu lar
também está sentindo essa presença tão gloriosa, a presença do Espírito Santo, né? Enquanto nós estamos aqui declarando, através dessas canções, declarando a nossa confiança em Deus, a nossa esperança em Deus, porque é de Deus que virá a solução, é de Deus que virá a nossa vitória. Amém, meus irmãos? Os irmãos que estão aí nos acompanhando e que já pegaram a sua Bíblia, né, para meditar na palavra de Deus, nós vamos meditar brevemente aqui no texto sagrado e logo depois nós vamos louvar mais o Senhor. A nossa irmã Gleisiane vai cantar mais um louvor ao nosso Deus. Se Jefferson também lembrar de um daqui para lá, ele vai também louvar o Senhor com mais um louvor nesse culto da família, hoje 5 de abril de 2020, quando nós estamos tendo a oportunidade de louvar o nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu quero que vocês dobrem a atenção de vocês para nós meditarmos na palavra de Deus, onde nós lemos um texto muito conhecido que narra a ocasião que Jesus caminhou sobre as águas. É uma palavra muito bonita e com uma lição, na verdade, várias lições interessantíssimas que servem muito para o nosso aprendizado e também para o nosso crescimento espiritual. Quando Jesus ordenou que os seus discípulos atravessassem para o outro lado, segundo está escrito na palavra de Deus, eles precisavam navegar no que a Bíblia chama aqui de mar, que na verdade era o lago da Galileia, e Jesus deu uma ordem para eles irem para o outro lado. Observe bem que nós temos aqui, já de início, algumas lições para serem observadas. Primeiro, é que Jesus deu uma ordem para os seus discípulos irem para o outro lado. Quando essa viagem começa, ela começa debaixo de uma ordem de Jesus. Os discípulos saíram de um ponto de repouso, de um lado para o outro lado, debaixo de uma ordem de Jesus. Essa é a primeira lição. Que quando nós estamos dentro da vontade de Deus, quando nós estamos na direção de Deus, isso não significa que nessa jornada nós não iremos ter dificuldades, mas significa que com certeza o Senhor terá responsabilidades conosco enquanto nós estivermos dentro da sua vontade e seguindo pela rota que Ele mesmo nos orientou. Segundo lugar, observa que Jesus deu um destino. Jesus disse que era para eles irem para o outro lado. Então há um alvo aqui para ser alcançado, né? Um objetivo. O alvo, o objetivo que os discípulos precisavam alcançar, segundo a palavra de Jesus, era chegar do outro lado. Então a Bíblia diz que eles começaram a navegar pelo lago da Galileia, e aqui tudo indica, no começo desta jornada, no começo desta navegação, tudo ia muito bem. Tudo ia muito bem. O mar estava sereno, as águas estavam tranquilas, possivelmente o céu estava bonito, estava tudo perfeito. Mas a partir do verso de número 24, a Bíblia diz que o barco já estava no meio. Já estava no meio. Quando de repente aquela embarcação começou a ser açoitada
pelas águas, pelas ondas fortes, porque o vento era contrário. Ainda no começo do versículo número 25, diz que esse período de tempestade, de vento contrário, era, segundo a Bíblia, a quarta vigília da noite. Era o período da madrugada, entre 3 e 5 horas da manhã, quando, nesse período mais negro da noite, os discípulos foram surpreendidos por algo inesperado. Talvez eles acreditassem que aquela viagem seria uma viagem muito tranquila, porque afinal de contas eles estavam seguindo uma orientação do próprio Jesus. Mas, de repente, a tranquilidade, a sensação de paz foi quebrada por conta de um vento contrário que provocou uma grande tempestade no mar da Galileia. Vamos aprender um pouquinho, queridos irmãos, amada igreja reunida em seus lares, sobre esse momento mais difícil da jornada dos discípulos. O que eu quero que os irmãos entendam nessa palavra é que essa jornada simbolize a nossa caminhada, simbolize a nossa jornada de vida, não é? Que esse mar simbolize a grande jornada da nossa vida, a grande navegação da nossa vida. E que de repente, em algum momento, nós somos surpreendidos pelas dificuldades, pelas tempestades da vida, e elas vêm tão fortes, e elas são tão agressivas, que muitas vezes querem nos fazer acreditar que nem vamos conseguir chegar do outro lado. Mas antes de mostrar algumas lições, como nos comportar no tempo das aflições, eu já quero declarar com toda a convicção aos amados irmãos que em nome de Jesus nós iremos chegar do outro lado. Amém. Porque o outro lado é o lugar que Jesus reservou para nós chegarmos. E se Jesus quer que a gente chegue, certamente a gente vai chegar. Se Jesus está conosco nessa jornada, isso não impedirá as tempestades, mas nos dá a garantia, a certeza de que Ele nos dará as condições necessárias para superarmos as dificuldades da vida, dessa imensidão do mar da vida, para chegarmos em segurança do outro lado para a glória do seu santo nome. Agora vamos analisar um pouco a palavra de Deus. Primeiro, vamos observar a questão geográfica. Está escrito no verso de número 24 que o barco já estava no meio. Eu tenho ouvido nesses dias de pandemia as pessoas dizerem: não tem para onde correr. Se ficar em casa, as pessoas certamente passarão por necessidade, porque não irão ganhar o seu dinheiro para sustentarem suas famílias. Se irem trabalhar, certamente terão dificuldades, porque poderão contrair a enfermidade e isso seria um desgaste muito grande. Mas eu quero dizer para vocês que os discípulos estavam em uma situação exatamente como essa. Já estavam no meio do mar. Quando a tempestade surgiu, quando a tempestade apareceu, estar no meio do mar é a posição mais confortável, mais desconfortável possível. Por que isso, meus irmãos? Porque não tem para onde correr. Se eles estivessem iniciando a navegação, certamente eles voltariam logo. Se eles já estivessem aproximando da margem, lá do outro lado, certamente iriam acelerar as remadas e chegar do outro lado logo. Mas agora é período noturno, eles estão no mar, o vento é muito forte, as ondas batem fortemente contra o barco, eles já estão desorientados, eles não têm mais direção, não sabem mais para que lado eles estão indo, eles não têm mais o controle da embarcação, estão entregues
aquela situação adversa e para completar em uma posição que não tem para onde fugir. E eu sei que muitos irmãos estão se sentindo assim. Muitas pessoas que estão acompanhando esse momento de culto estão se sentindo assim. Para onde fugir? No meio dessa tempestade, dessa luta que tem se levantado contra o mundo nesse momento. Para onde irmos? Onde nos escondermos dela? Porque assim como os discípulos estavam no meio do mar, sem ter para onde fugir, é assim que nós nos sentimos, no meio de um mar, envolvido por uma árdua e perigosa tempestade, sem saber o que fazer e sem saber para onde ir. É aquilo que eu digo sempre, inteiramente rendidos às lutas, inteiramente rendidos a uma situação de adversidade. Outra coisa que eu quero observar é que a Bíblia diz que eles estavam no meio e que havia contra eles um vento contrário. Isso fala de luta, vento contrário. Fala das oposições da vida, das adversidades da vida. E fala também do montoar das águas, do volume das ondas que batiam ferozmente contra aquela embarcação. E é exatamente aí, quando nós não temos o que fazer, amados irmãos. É exatamente aí, quando nós não temos mais o controle do barco, quando nós não temos mais a direção do percurso, quando a nossa força se esgotou, quando nós não sabemos mais o que fazer e que estamos inteiramente rendidos a uma situação, é exatamente nesse tempo que nós iremos experimentar o quão bondoso amigo é Cristo. Amém. É Cristo. Porque a Bíblia diz que quando eles estavam exatamente envolvidos por essa situação, a situação era tão agressiva que eles acharam que iam morrer. E quem diz isso não é o pastor Joenilson. Quem diz isto é a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que quando Jesus veio caminhando por cima do mar, que é algo que eu quero falar em um instante para vocês, eles gritaram com medo, achando que era um fantasma. Por quê? Porque os pescadores que pescavam principalmente no lago da Galileia, naquela ocasião, eles diziam uma lenda que em noite de tempestade, fantasma afundavam as embarcações. Não importa quem acreditava e quem não acreditava, mas naquele momento de tão árdua tribulação, quando os discípulos veem alguém caminhando sobre as águas, pensaram que era até um tal fantasma e que eles iam inclusive morrer naquele momento e que aquele seria o fim da história de cada um deles. Mas o que nos chama a atenção, versículo de número 25, é quando a Bíblia diz assim, mais a quarta vigília da noite. Eu acho muito interessante esse momento. Eles estão entregues inteiramente. E na quarta vigília da noite, ou seja, na madrugada, entre 3 e 5 da manhã, antes do dia amanhecer, e diga-se de passagem, que se não houvesse uma intervenção divina, quando aquele dia amanhecesse, quando o sol raiasse naquele novo dia, com certeza já seria o fim para os discípulos de Jesus. Mas antes do sol aparecer no horizonte, na quarta vigília da noite, quando eles estavam entregues a uma situação adversa, a Bíblia diz que Jesus veio caminhando para eles por cima das águas. Aleluia. Eu sei que esse momento é um momento singular. Nós temos aqui várias lições e eu quero observar pelo menos duas com vocês nesse momento. A primeira, Jesus veio caminhando por cima das águas. Jesus, com toda certeza, meus irmãos, poderia ter vindo ao encontro dos seus discípulos de qualquer outra forma. Ele poderia ter transladado e aparecido no barco com os seus discípulos. Ele poderia ter vindo com outro barco de forma milagrosa, vencendo a tempestade e chegar ao encontro dos seus discípulos. Mas Jesus escolheu, aleluia, vir
caminhando sobre as águas. E por que Jesus escolheu vir caminhando sobre as águas? Jesus não tem intenção de dar um espetáculo. Não é essa a intenção e a motivação de Jesus. Jesus vem caminhando sobre as águas para mostrar para os seus discípulos. Ele está dizendo, através desse gesto, ele está dizendo, estas águas fortes que batem no barco de vocês, que ameaça afundar o barco de vocês, porque está avolumada por conta do vento contrário, sobre estas mesmas águas furiosas, eu tenho o poder de caminhar por cima. Glória a Deus. Isso fala da sua autoridade, do seu domínio e do seu poder sobre todas as coisas. Jesus veio caminhando por cima das águas. O que é que nós estamos aprendendo? Então, com esta palavra, meus irmãos, que Jesus tem o poder e que Ele tem o domínio de todas as coisas. Mesmo que você esteja se sentindo entregue, mesmo que você esteja se sentindo rendido a essa luta, a essa dificuldade. Talvez você esteja dizendo aí no seu lar agora, pastor, eu estou me sentindo assim, como em um barco pequeno, no meio de uma tempestade, perdido, sem direção, sem saber o que fazer e sem ter certeza se vou sobreviver. Mas eu estou te dizendo nessa noite, em nome de Jesus, quero levantar a minha mão direita para dizer para você, em nome de Jesus, que você vai sobreviver a essa tempestade. Amém, aleluia, glória a Deus. Porque Jesus tem domínio sobre ela. Jesus tem poder sobre ela. E essa tempestade é só por um tempo. É só por um tempo. Para nós aprendermos, para nós amadurecermos, para nós fortalecermos a nossa fé. Mas daqui a pouco, em nome de Jesus, posso lhes dizer que Jesus virá sobre essas águas turbulentas para te alcançar, para alcançar a sua família e para te dar vitória, para nos dar vitória, para a glória do seu santo nome. Então, primeira lição é que Jesus tem um domínio sobre as dificuldades da vida. Quando ele caminha sobre as águas, ele está dizendo, eu tenho um controle sobre tudo, e eu tenho o poder de caminhar sobre aquilo que te traz medo, sobre aquilo que te gera pânico, eu tenho o poder de caminhar por cima dele. É a mesma coisa de um vaqueiro que tem a habilidade de montar em um cavalo bravo. Para todos seria impossível, mas aquele habilidoso tem o poder, porque ele está preparado para aquilo. Jesus tem o poder, ele tem todo o domínio sobre todas as coisas para te dar vitória. A outra lição importante nesse verso, que quero frisar mais uma vez, é que Jesus veio antes de um dia novo. Como eu estava dizendo anteriormente. Antes do sol aparecer no horizonte, na quarta vigília da noite, Jesus apareceu para dar vitória aos seus discípulos. Acredite, querido irmão, que haverá um dia novo. Haverá um tempo novo. Talvez nós estejamos nos sentindo assim como uma noite grande e interminável, por conta dessa luta, por conta dessa dificuldade, sem saber como será e sem ter expectativa de como será o amanhã. Mas eu quero te dizer que haverá um dia novo, um dia de paz, um dia de harmonia, um dia de saúde, porque Jesus vai colocar fim nessa tempestade. Aleluia. Ele vai colocar fim nessa tempestade. E nós vamos viver, em nome de Jesus, um dia novo, um dia de alegria, dizendo assim, eu passei por uma noite muito tenebrosa. Você acredita nisso, meu irmão? Que você vai dar esse testemunho, dizendo, eu passei por uma noite tenebrosa. Daqui a alguns anos, e por que não dizer daqui a muitos anos, nossos filhos, nossos netos, vai depender da idade de cada um, não é? Até bisneto, vai depender da idade de cada um. Vai estar com um livro na mão estudando história e dizendo, pai, mãe, vó, o senhor se lembra dessa data, desta pandemia em 2020? E você vai dizer, olha, eu também estava lá, nessa noite escura de tempestade contrária. Mas quando nós estávamos no meio deste mar imenso de luta e dificuldade, Jesus
veio caminhando ao nosso encontro e nos Glória deu a Deus. vitória. Amém. Nós vamos viver para contar o testemunho da vitória Glória a Deus. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para nós finalizarmos nessa noite, a Bíblia diz que quando Jesus se aproxima dos seus discípulos, preste atenção, meus irmãos, Jesus, ele disse para os seus discípulos, versículo 27, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia. Olha que palavra maravilhosa. Só que eu quero falar algo que talvez muitos de vocês nunca observaram aqui nessa palavra. Quem congrega aqui na Decon talvez vai se lembrar, porque eu já disse isso aqui na nossa igreja. Quando Jesus chega no meio da luta, no meio da dificuldade, no pico da tempestade, para acudir os seus discípulos, a palavra de Jesus é: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Só que quando Jesus disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais, ele ainda não tinha acalmado a tempestade. O vento ainda era contrário. As ondas ainda balançavam forte a embarcação. Aleluia! Mas Jesus está dizendo, tende bom ânimo. Glória a Deus. Sou eu, não temais. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque, humanamente falando, meus irmãos, seria muito fácil. Jesus chegar caminhando sobre as águas, fácil, entenda, para os discípulos crer nele. Ok? Se ele chegasse caminhando sobre as águas e acalmasse logo a tempestade, e mandasse o vento parar, e mandasse as águas calmarem, e depois falasse, tem de bom ânimo. Aí é fácil, né? O vento acalmando, as águas murchando, o barco estabilizando nas águas, aí Jesus dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ufa! Aí era fácil para os discípulos se acalmarem. Mas quando Jesus disse, tem de bom ânimo, ele ainda não tinha acalmado a tempestade. Quando Jesus disse, tem de bom ânimo, o vento ainda era contrário. Quando Jesus disse, tem de bom ânimo, as ondas ainda batiam ferozmente contra aquela embarcação. Mas mesmo o problema ainda estando de pé, Jesus está dizendo, tende bom ânimo. E eu quero deixar essa palavra para o seu coração nesta noite. Tende bom ânimo. O Senhor não quer que você fique triste, deprimido. O Senhor espera que você esteja de cabeça erguida, convicto, esperançoso, porque é na luta que nós nos revelamos, meus amados irmãos, se somos ou se não somos verdadeiros servos de Deus. E nessa noite o Espírito de Deus está falando ao nosso coração. O vento ainda está lá fora soprando. Lá na televisão ainda está falando que a pandemia está atuando no globo terrestre. Mas ouça a voz de Deus falando contigo nessa noite. Aleluia. Tem de bom ânimo. Glória a Deus. Eu te ajudo. Tem de bom ânimo, eu estou com você. Tem de bom ânimo, eu estou segurando em tua mão. Tem de bom ânimo, eu vou te dar vitória. E creia nessa palavra. Glória a Deus. A diferença está em crer ou não crer. Se você não crê, porque o vento ainda não parou de soprar, se você não crê, porque a onda não parou ainda de bater no seu barco, infelizmente, sinto muito lhe informar que talvez seu barco afunde. Mas mesmo que o vento ainda sopre forte, e as ondas batem forte contra o seu barco, mas você crê que é Cristo quem está falando contigo, tem de bom ânimo, sou eu, com certeza, vou te garantir pela palavra de Deus, seu barco não vai afundar. Aleluia. Você vai ter testemunho para contar. Você vai ter história para falar.
Jesus está dizendo no meio da tempestade: tem de bom ânimo, sou eu, não temais, não temais. E por último, quando Pedro ouviu aquela voz, Pedro ficou confuso. Parece a voz de Jesus, mas eu nunca ouvi dizer que alguém caminhasse sobre as águas. Aleluia. Por causa de você, que está nessa imensidão de mar, de luta e dificuldade, Jesus vai fazer coisas inéditas para te ajudar. Aleluia. Glória a Deus. Pedro vai dizer: Senhor, é o Senhor mesmo. Se é o Senhor quem está falando conosco, aleluia, me manda ir ter contigo, caminhando sobre as águas. E Jesus disse para Pedro: pode vir, pode vir. Irmãos, é sabido pela história que ninguém nunca conseguiu caminhar sobre as águas, além de Pedro, além de Cristo e de Pedro segundo a ordem de Cristo. E talvez alguém questione o fato de Jesus não ter repreendido Pedro, quando Pedro disse: se é o Senhor, me manda ir ter contigo, caminhando sobre as águas. Mas eu entendo, queridos irmãos, por que Jesus não repreendeu Pedro, e ainda mais, por que Jesus disse para Pedro: vem. Porque a Bíblia diz que Pedro, quando ouviu Jesus dizer: vem, Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Meus irmãos, olha que lição maravilhosa o Senhor está nos ensinando através desta palavra. Segundo a ordem de Jesus, debaixo da autoridade de Jesus, Pedro conseguiu caminhar sobre as águas. Não sabemos por quantos metros ou centímetros, mas a Bíblia diz que ele caminhou sobre as águas. Qual é a lição que nós aprendemos, dentre tantas, pelo menos uma, qual é a lição que nós aprendemos nessa palavra? É que se estamos debaixo da vontade de Deus e debaixo da ordem de Jesus, nós também conseguiremos caminhar sobre as tempestades da vida. Por que isso, pastor? Vou lhe explicar. Porque quando Jesus disse: vem, e que Pedro caminhou sobre as águas, está escrito que o vento ainda não tinha parado de soprar contrariamente, que as ondas ainda estavam agressivas, mas debaixo da autoridade de Jesus, Pedro também conseguiu caminhar sobre as águas. Isso significa dizer que mesmo diante das lutas e das adversidades da vida, é possível, enquanto Cristo está conosco, e enquanto estamos debaixo da sua palavra e da sua ordem, vencermos, caminharmos e trilharmos sobre as tempestades da vida. Fique atento a essa palavra, e certamente Deus vai te ajudar nesse tempo de adversidade, e assim como os discípulos de Jesus, você vai conseguir chegar do outro lado. Em último lugar, para nós encerrarmos, diz que Pedro, depois de caminhar sobre as águas, vejam que Pedro estava conseguindo vencer, ele está caminhando sobre as águas, mas diz que depois ele sentiu o vento, teve medo e afundou. Meus irmãos, enquanto Pedro confiou na palavra de Jesus, ele caminhou sobre as águas. Enquanto Pedro fixou os seus olhos para ir ao encontro de Jesus, Pedro caminhou sobre as águas. Mas quando Pedro se distraiu com o sopro do vento, aí Pedro teve medo e começou a afundar. Não tenha medo nesse tempo de adversidade. Deus está contigo, meu querido irmão.
Continue olhando para Jesus enquanto caminha nessa tempestade. Aleluia. Continue olhando para Jesus e não se esqueça do que Ele tem falado contigo enquanto você está andando nessa tempestade. Por quantas vezes Deus falou conosco na véspera desta pandemia? Quantas vezes Deus falou conosco, e principalmente posso falar com conhecimento de causa aos irmãos aqui da ADECOM. Quantas vezes Deus falou conosco nesses últimos meses e anos antes de começar esse tempo de aflição. Nós estávamos preparados, porque o Senhor vinha nos alertando e falando conosco sempre, e nós precisamos continuar permitindo que o zunido da sua voz permaneça em nossos ouvidos e que os nossos olhos estejam voltados para Ele, porque enquanto nós estivermos olhando para Jesus e dando atenção na palavra de Jesus, nós vamos conseguir caminhar sobre esse mar de luta e de dificuldade. Mas diz que Pedro se distraiu com o vento forte e afundou. Mas eu quero também deixar uma palavra para você, meu querido irmão. E eu vou prestar atenção, inclusive, pedir à nossa irmã Joyce para olhar os comentários. Você, meu querido irmão, que em algum momento da sua vida se distraiu com as coisas dessa vida. O vento contrário acabou lhe distraindo, lhe fazendo distanciar de Jesus, lhe fazendo esfriar na fé, lhe fazendo afastar da casa de Deus. E por causa desse vento contrário que lhe distraiu, você teve medo e se afundou nesse mar de dificuldades. Você se sente agora como alguém que está no sufoco de um naufrágio. Você se sente agora como alguém que está afundado ou afundando em um mar de tempestades. Eu te convido nesta noite, em nome de Jesus. E em qualquer momento que você ter acesso a esse vídeo, eu te convido em nome de Jesus. Chame por Jesus agora. Aleluia. Onde você estiver, grita o nome dele e ele vai te tirar destas águas profundas e vai te colocar no barco novamente. Porque o barco é um lugar seguro. Porque os discípulos, quando saíram para ir para o outro lado, diz a Bíblia que eles entraram no barco. E Jesus disse, naveguem até chegar do outro lado. Então significa que o barco vai chegar do outro lado. Glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém vai parar o barco. Ninguém vai destruir o barco. Pode até balançá-lo no meio da viagem. Mas Jesus disse que o barco vai chegar do outro lado. Então você precisa voltar para o barco. Esse barco é a casa de Deus. É, Senhor. Esse barco é os braços de Deus. Você que afastou não pode ficar jogado fora do barco, no meio dessas águas turbulentas, porque você pode não resistir muito tempo, e elas poderão te afogar, e elas poderão te destruir, e você não alcançar o objetivo que Jesus tanto quer que você alcance, querido irmão, que é chegar do outro lado. Volte para Jesus nessa noite. Arrependa-se agora. Você pode depois se comunicar. Se você quiser, agora mesmo aí na live, você pode dizer, olha, eu estou voltando para os braços de Jesus agora. Você que está afastado, você que está frio, você que está distante, você pode dizer, olha, eu estou voltando para o barco agora. Eu quero voltar para os braços de Jesus agora. Eu não quero mais ficar imerso nesse mar de lutas, de dificuldades que está me distanciando de Deus e que pode me afogar a qualquer momento. E eu poderei morrer sem paz, sem Deus e sem salvação. O que é que você está esperando, meu querido irmão, para voltar para o barco? O barco é um lugar seguro. Jesus espera que você volte para o barco nesta noite. Porque quando você voltar com Jesus,
para o barco, ele vai acalmar a tempestade. Já tem uma mãozinha levantada aí, né, Joyce? Glória a Deus. Amém, Aleluia. Jesus. Deus Aleluia. seja glorificado. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque a Bíblia diz que quando Pedro estava afundando, ele se lembrou de Jesus. No meio da luta, Pedro se lembrou de Jesus. Será que você vai esperar uma luta maior do que essa pandemia para lembrar de Jesus? Para lembrar da casa de Deus? Na hora da luta, Pedro lembrou de Jesus e gritou: socorre-me, Senhor, socorre-me, Senhor. E eu acredito em uma mão levantada, que é mais ou menos o que eu imagino de uma pessoa que está sendo afogada em águas muito agitadas. E Jesus o tomou pela mão. Porque Jesus não vai dizer agora se vire. Jesus não vai dizer eu não mandei você distrair. Jesus é amoroso. E Jesus quer que os seus filhos voltem para o barco, lugar seguro, para cumprir o objetivo que é chegar do outro lado. A Bíblia diz que Jesus tomou Pedro pela sua mão. E ambos voltaram para o barco. E quando Jesus entrou no barco, automaticamente, meus irmãos, vamos louvar a Deus por isso nesse momento. Mesmo no seu lar, glorifique a Deus agora por esse momento. Porque quando Jesus entrou no barco, aí a Bíblia diz que o vento acalmou, Aleluia. as águas acalmaram, o mar ficou sereno e seguiu uma grande bonança. Glória a Deus. Uma grande bonança. E sabe o que aconteceu? A direção foi tomada novamente. Quando o dia raiou, quando o sol apareceu no horizonte, aqueles que estavam perdidos agora já estavam encontrados, achados. Aqueles que estavam desesperados agora estavam consolados. E aqueles que não tinham mais direção agora novamente estavam na rota, porque Jesus entrou no barco para garantir-lhes a segurança de chegar do outro lado, que era o objetivo de Jesus desde o início daquela viagem. Amém. Jesus quer que você chegue no céu. Aleluia. 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 O inimigo não quer, mas Jesus quer É verdade. que você chegue no céu. E você pode escolher ficar sozinho nesse mar da vida ou entrar para o barco onde Jesus está e te convida, lhe dando direção, lhe dando esperança, lhe dando paz e lhe dando condições de alcançar o nosso objetivo principal, que é um dia poder estar no céu, ao lado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Aleluia. Glórias a Glória Deus. Glórias a Deus. Que você no seu lar também possa glorificar o nome de Jesus. Eu percebi aí que algumas pessoas se manifestaram, né, irmã Joyce? Amém. Que Deus continue abençoando. Nós não estamos podendo dialogar com vocês, ok?